Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu filho mais novo teve um caso com a namorada do irmão, tentou casar com ela e foi rejeitado por toda a família. Agora ele está sozinho e nos culpa por arruinarmos sua vida. Sempre acreditei que tinha uma família amorosa. Minha família é composta por mim, homem de 55 anos, minha esposa Sofia, mulher de 50 anos, e nossos dois filhos, Jared, homem de 28 anos, e Nathan, homem de 25 anos. Minha esposa e eu passamos nossas vidas inteiras tentando criar um bom lar para nossos filhos, e instilamos o que acreditávamos serem bons valores e virtudes neles. Não consigo evitar me perguntar se, talvez, nossa criação seja de alguma forma culpada pelo que aconteceu, pois é tão doloroso e cruel que destruiu toda a família. Jared e Nathan sempre tiveram uma relação amorosa. Não estou dizendo que era sempre perfeita, mas era como qualquer outra relação entre irmãos. Eles tinham sua parcela de segredos, competição e memórias, eram muito unidos, ou pelo menos era o que Sofia e eu pensávamos. Nathan demonstrava algumas vezes ciúmes de Jared, mas eu atribuía isso ao comportamento normal entre irmãos. Minha esposa concordava comigo, e nunca foi algo sério o suficiente para nos preocupar. Eram coisas simples, como quando Jared foi selecionado para o time de futebol da escola. Nathan ficou feliz, mas um pouco abatido por alguns dias porque se sentia inadequado. Sofia e eu sentamos e dissemos que ele não podia esperar ter as habilidades do irmão, pois Jared sempre seria mais velho que ele. Ele entendeu o que estávamos dizendo, e não era como se fosse cruel ou maldoso com relação a isso. Nem sempre era o mais novo que sentia ciúmes do mais velho. Houve várias vezes em que acontecia o contrário. Por exemplo, Jared nunca teve muita habilidade social com as garotas, ele era tímido e nervoso nesse aspecto, enquanto Nathan era mais extrovertido e sempre teve mais sorte com as garotas em comparação com Jared, o que às vezes deixava Jared triste e excluído. Então minha esposa e eu íamos aconselhá-lo. O que quero dizer é que, de modo algum éramos uma família perfeita, mas éramos o que eu consideraria uma família normal. Éramos felizes juntos, tínhamos nossas brigas e dias ruins, mas sempre nos reconciliávamos, e o mais importante, nos apoiávamos em todas as situações. Quando Jared foi para a faculdade, ele passou por uma mudança drástica de personalidade. Ele se tornou mais extrovertido, ia a festas, frequentava clubes e finalmente estava se libertando de sua timidez. Sofia e eu ficamos surpresos com a mudança, mas estávamos muito felizes por ele. Foi na faculdade que ele conheceu sua agora ex-namorada, Hailey. Ela era 2 anos mais nova que ele, e aparentemente ele ficou encantado por ela desde o primeiro momento em que a viu. Não sei muitos detalhes pessoais sobre o relacionamento deles, mas sei que ele a apresentou à família após cerca de 2 anos de namoro, quando ele tinha 22 anos e Hailey 20. Ela era uma garota calorosa e gentil, e tanto Sofia quanto eu gostamos muito dela. Ela e Jared pareciam bem juntos, e podíamos perceber que ele estava muito feliz com ela. Mais tarde naquele dia, Jared veio até mim e confessou que ela era o amor de sua vida, e ele estava certo de que era com ela que iria se casar. Eu disse que estava feliz por ele e também disse que gostava de Hailey. No entanto, meu conselho para ele como pai foi que não se apressasse e esperasse um pouco antes de propor casamento. Eu disse a ele que ambos eram jovens, e à medida que crescessem, suas crenças e visões poderiam mudar, então era importante que ele tivesse certeza de que ambos eram compatíveis a longo prazo, e não apenas apaixonados. Encontramos Hailey mais algumas vezes ao longo do próximo ano e meio. Durante esse período, Nathan não estava em casa, pois ambos os meus filhos estavam em faculdades em outros estados, e por isso ele não conheceu Hailey naquele momento. 1 ano e meio depois, Jared e Hailey começaram a ter problemas. Ele não compartilhava muito conosco, mas simplesmente parou de trazê-la para casa e parecia tenso o tempo todo. Sempre que perguntávamos o que estava acontecendo, ele apenas dizia que estavam passando por um momento difícil. Não dizia mais nada, e minha esposa e eu sabíamos que não devíamos pressioná-lo a compartilhar algo com o qual não se sentisse à vontade. Alguns meses depois, descobrimos que Jared e Hailey haviam terminado. Ele estava inconsolável por um tempo, e Sofia e eu fazíamos visitas regulares para ajudá-lo a lidar com o término. Ela foi sua primeira namorada, e foi muito doloroso para ele superar o relacionamento. Continuamos perguntando qual foi o motivo do término, mas ele nunca nos disse. O relacionamento deles durou um pouco mais de 4 anos, e levou outro ano ou mais para ele superá-la completamente.
Agora ele está namorando uma mulher chamada Miriam, de 26 anos, e parece estar feliz e tranquilo com ela, o que alivia tanto Sofia quanto eu. Por outro lado, Nathan teve uma série de relacionamentos e casos, mas nunca foi sério ou estável o suficiente para alcançar o nível de compromisso onde ele realmente nos apresentaria alguém. Nós o deixamos em paz porque ele era adulto e assumimos que sabia o que estava fazendo. No entanto, o que nos escapou foi que Jared estava evitando passar tempo com Nathan desde sua separação com Riley. Não percebemos inicialmente e atribuíamos isso a coincidências, mas em retrospectiva, entendo o que estava acontecendo. Jared evitava participar de eventos familiares e não vinha para casa com tanta frequência. Ele sempre foi introvertido e não gostava muito dessas reuniões, então não o pressionávamos. Ele parou de vir para casa e costumava nos enviar passagens para que fossemos até sua casa. Isso continuou acontecendo, e tanto Sophie quanto eu nem percebemos que algo estava muito errado com nosso filho. Houve algumas vezes em que lhe disse que ele precisava vir, mas ele sempre arranjava uma desculpa, atribuindo a sua agenda lotada. No entanto, o comportamento de Nathan permaneceu inalterado, ele vinha para casa regularmente, nada que ele dissesse ou fizesse nos fez pensar que havia tensões entre ele e Jared. As coisas vieram à tona há poucos dias, quando Nathan nos deu uma notícia. Ele nos disse que queria nos apresentar alguém e esperava que Sophie e eu aceitássemos. Ambos estávamos bastante empolgados porque era a primeira vez que ele nos apresentava uma namorada, e estávamos ansiosos para conhecê-la. Mas quando vi quem era, foi como se alguém tivesse arrancado minhas cordas vocais. Fiquei completamente sem palavras. Ele chegou em casa com ninguém menos que Riley e nos deu a bomba de que eles iriam se casar, e era ela quem ele queria nos apresentar. Sophie e eu ficamos mudos e continuamos olhando para os dois por pelo menos alguns minutos. Uma parte de mim pensou que ele estava brincando e que era uma grande piada, mas sabia pelo olhar em seu rosto que ele falava a sério. A primeira coisa que saiu da minha boca foi se Jared sabia ou não. Riley parecia muito desconfortável, e Nathan disse que Jared sabia disso há muito tempo e estava bem com isso. Agora, conheço muito bem meus filhos, e sabia que não havia como Jared estar de acordo com isso. Eu disse a Nathan para parar de mentir e que não acreditava no que ele estava dizendo. Ele perdeu a paciência e começou a nos acusar de favoritismo e de não estarmos felizes por ele. Disse que, quando Riley e Jared estavam juntos, tanto Sofia quanto eu não parávamos de elogiá-la, e agora não podíamos nem olhar em seus olhos, embora ela fosse a mesma pessoa. Disse que esperava que o felicitássemos, e nem sequer estávamos aceitando seu relacionamento, muito menos apoiando. Ele nos acusou de ter 2 pesos e 2 medidas, aceitando o relacionamento de Jared, mas reagindo de maneira tão extrema ao seu relacionamento. Eu disse a ele que o que ele estava fazendo era imperdoável e, francamente, nada menos que um pecado aos meus olhos. Queria que Sofia me apoiasse, mas quando olhei para trás, ela não estava lá. 5 minutos depois, ela desceu com todos os documentos importantes de Nathan e os jogou em seu rosto, dizendo-lhe para nunca mais aparecer. Nathan disse que tinha vindo para nos convidar para seu casamento, mas que não merecíamos o convite. Eu disse que participar de um casamento como aquele seria um dos piores pesadelos da minha vida, então fiquei feliz por ele estar retirando o convite, pois não teríamos ido de qualquer maneira. Ele saiu furioso com Riley, e Sofia e eu ficamos parados olhando atrás dele em estado de incredulidade. Quando finalmente consegui processar o que havia acontecido, Sofia já tinha ligado para Jared. Ela perguntou se ele sabia sobre o que estava acontecendo, e ele disse que Riley o havia traído com Nathan, e foi por isso que eles terminaram. Disse que inicialmente não sabia que ela o havia traído com Nathan, apenas que ela havia sido infiel com alguém. Jared disse que tentaram superar isso, mas aquilo continuava o assombrando, e ele percebeu que não queria viver assim pelo resto de sua vida. Ele implorou para que ela lhe dissesse quem era a pessoa com quem ela o havia traído, mas ela se recusou terminantemente a revelar sua identidade. Todo esse estresse teve um impacto em Jared, e ele então decidiu romper com ela. 2 meses após o término, ela já estava em um relacionamento com Nathan, e foi então que ele soube que seu próprio irmão era a pessoa com quem sua namorada o havia traído. Perguntei a ele se ele havia falado com Nathan sobre isso, e ele disse que sim. Ele perguntou por que Nathan fez isso e disse que, no final das contas, Riley não era da família e ele podia esperar que ela fizesse algo assim, mas nunca Nathan. A única resposta de Nathan foi que todos fazemos coisas ruins quando estamos apaixonados. Essa foi a última vez que os 2 irmãos se falaram. Perguntei a Jared por que ele nunca nos contou, e ele disse que não queria que pensássemos mal dele, e que era um problema pessoal entre ele e Nathan.
ele achava que nos envolver não seria a coisa certa a fazer. Ouvir que ele teve que ser a pessoa mais forte, mesmo sendo ele quem foi traído, me destruiu por dentro. Eu tinha lágrimas nos olhos e me desculpei por não ser um bom pai para ele e por não questionar a distância entre ele e Nathan durante todos esses anos. Já se passaram 3 dias desde que Nathan e Riley nos visitaram, e tanto Sofia quanto eu estamos em estado de choque. Decidimos que não iríamos ao casamento. Eu disse a ela que, pessoalmente, não queria ter nada a ver com Nathan e Riley, e que para mim eles estavam mortos. Jared, por outro lado, nos disse para não arruinar nossa relação com Nathan por causa disso, mas para Sofia e para mim, isso é o que deve ser feito. Recebi uma ligação dos meus pais ontem. Eles moram no sul e, embora não nos vejamos muito, somos próximos. Quando meus filhos nasceram, eles criaram fundos para ambos, que deveriam ser usados para a faculdade. Fiquei um pouco magoado com isso, porque sentia que, como pai, era meu dever preparar e economizar para eles, e também criei fundos para eles. No final, os meninos conseguiram bolsas parciais e usaram meus fundos, então ambos ainda têm os fundos estabelecidos pelos meus pais intactos. Meu pai disse a ambos, em seu 21º aniversário, que esse dinheiro era para eles usarem como quisessem, sem condições. Pois bem, aparentemente Nathan estava planejando usar esse dinheiro para financiar seu casamento com Riley. Meu pai me ligou para me dar uma bronca sobre nossa ausência no casamento. Nathan havia se queixado com ele sobre nossa falta de apoio, e meu pai estava furioso. Ele praticamente gritava durante a ligação, dizendo que me havia educado melhor do que abandonar meu próprio filho, especialmente no dia mais importante de sua vida. Ele disse que Riley era uma garota adorável e que eu deveria confiar no julgamento de meu filho e não criar confusão desnecessária sem motivo. Ele parecia bastante irritado, e eu também estava ficando furioso. Não podia acreditar que ele tomaria o lado de Nathan e Riley depois do que aconteceu, mas enquanto ele continuava a desabafar, percebi que ele nem sequer sabia de todo o drama entre Jared, Riley e Nathan. E, claro, como ele poderia? Jared não contou a ninguém na família, e Nathan não era do tipo que fosse honesto e direto sobre toda a situação. Coloquei o telefone no mudo e perguntei a Sofia se deveríamos contar a verdade ou deixar como está. Sofia disse que ele precisava saber, ou caso contrário, todos nos difamariam, a mim e a Jared, por não apoiar a família quando ele era quem estava completamente certo. Quando meu pai terminou sua peroração, eu disse que precisava contar algo a ele, mas que ele precisava estar disposto a me ouvir com a mente aberta. Então, contei a ele como Jared e Riley se conheceram, como conhecemos Riley como namorada de Jared, e Nathan não estava presente naquela época. Falei sobre os problemas que estavam enfrentando no relacionamento e, finalmente, sobre o término. Também lhe contamos o que Jared nos havia dito uma vez que perguntamos o que estava acontecendo com o noivado de Nathan e Riley. Contamos a ele cada detalhe que sabíamos. No começo ele não acreditou em nós e nos acusou de favoritismo e de inventar uma história para nos salvar. Ele nos pediu provas de toda essa teoria. Sofia pegou seu telefone e disse que tinha certeza de que tinha uma fotografia de um de nossos encontros com Riley. Ela a encontrou e enviou para meu pai. Ele não disse nada, apenas suspirou profundamente ao telefone e nos disse que nos daria uma resposta. Esta manhã, Sofia recebeu uma ligação de meu pai. Ela me contou toda a conversa, e as coisas não estão boas para ele. Depois que falei com ele ontem, ele ligou para Nathan e Riley e perguntou se o que estávamos dizendo era verdade. Nathan tentou se defender e mentir, mas meu pai descobriu. Ele então disse que Nathan não receberia um centavo do fundo que havia sido criado para ele. Nathan começou a chorar no telefone, implorando para que seu avô reconsiderasse, mas ele foi firme. Disse que não pagaria por um casamento baseado na traição à família. Nathan então perdeu a paciência e disse ao meu pai que, em seu 21º aniversário, meu pai havia dito que ele poderia usar o dinheiro como quisesse, e isso era o que ele queria fazer com ele. Disse que era completamente injusto que não estivesse recebendo dinheiro, apesar de ter sido prometido 4 anos atrás. Tentou manipular meu pai para que lhe entregasse os fundos, dizendo coisas como que ele não seria um homem de palavra se não lhe desse o dinheiro como desejava, e que era seu direito ter o dinheiro. A questão com meu pai é que ele sempre foi uma pessoa muito temperamental. Dada sua natureza e agora sua idade, ele realmente não tem paciência para lidar com dramas e besteiras. Nathan aparentemente estava reclamando o tempo todo durante a ligação, achando que poderia intimidar meu pai a lhe dar o dinheiro, mas ele já tinha tido o suficiente.
Meu pai disse que inicialmente pensou em não dar o dinheiro para o casamento, mas que no futuro daria para que ele o usasse. Mas agora, devido ao seu comportamento tão arrogante e sem remorsos, decidiu que não daria mais o dinheiro de jeito nenhum. E para piorar a situação, disse que agora esse dinheiro iria para Jared. Foi provavelmente nesse momento que Nathan percebeu que havia cavado sua própria cova. Ele começou a se desculpar, dizendo que havia dito aquelas coisas em um momento de raiva, mas já era tarde demais. Meu pai não cedeu, e sei que Nathan nunca verá um centavo desse fundo em sua vida. Meu pai basicamente ligou para Sofia para informá-la dos recentes acontecimentos e nos agradeceu por lhe contar a verdade. Disse que, se tivesse dado aquele dinheiro a Nathan e sido, mesmo que indiretamente, responsável por financiar o casamento, a culpa o teria consumido. Ele também nos disse que estava planejando tornar pública toda a verdade sobre o relacionamento deles dentro da família, para que todos soubessem a verdadeira face de Nathan e Riley. Sophie estava um pouco preocupada com essa ideia, porque sentia que Jared poderia não concordar com isso. Ela disse que ele já havia superado a situação, e arrastá-lo de volta para essa lama só lhe faria mais mal do que bem. No entanto, meu pai disse que já havia falado com Jared, e ele disse que estava bem com que a família soubesse e que meu pai fizesse o que achasse melhor. Meu pai está decidido a revelar tudo isso, e ele apenas queria perguntar se tínhamos alguma objeção. Sofia disse que estava de acordo com o que ele quisesse fazer, já que Nathan estava morto para nós. Disse que, no entanto, falaria comigo e o informaria sobre minha opinião. Eu disse a ela que estava mais do que feliz com o que meu pai havia decidido fazer. Sei que isso pode parecer mesquinho, mas a traição sempre me repugnou. Saber que meu próprio filho esteve envolvido em um caso, e ainda por cima com a namorada de seu irmão, simplesmente me fez perder todo o respeito e amor por Nathan. Não posso deixar de sentir que talvez tenha havido algo de errado na maneira como criamos para ele acabar assim. Gostaria que isso nunca tivesse acontecido, mas sei que, neste momento, minha prioridade deve ser tomar uma posição incondicional em defesa de Jared e não me preocupar com a reputação da família. O pior que pode acontecer é que as pessoas julguem Nathan pelo que ele fez, e na minha opinião ele deve ser julgado e ostracizado. Suas ações são imperdoáveis e nenhum tipo de redenção pode salvá-lo. Sei que tudo isso vai se transformar em um grande drama envolvendo toda a família, e estou com medo das repercussões que isso possa ter em Jared. Mas se ele está bem com isso, não sou ninguém para dizer não. Daria qualquer coisa para não estar mais nesta situação, mas sou impotente e esta é a realidade agora. Atualização 1. Olá, todos nós recebemos uma mensagem encaminhada de meu pai. Estou copiando a mensagem inteira aqui. Sempre amei meus netos e fiz o possível para não ser parcial. Não estou dizendo que fui um avô muito presente, mas Judith e eu sempre tentamos amá-los e cuidar deles o melhor que pudemos. Quando Jared, Nathan, Bianca, Roxana e Tyler nasceram, criamos fundos para que cada um deles usasse como quisesse. Este como quisesse vinha com uma condição implícita de que não permitiríamos que nenhum deles usasse esse dinheiro para atividades imorais. Queria dar esse dinheiro a Nathan para seu casamento com Riley, que me pareceu uma garota muito doce quando Judith e eu a conhecemos. Fiquei mais do que feliz em contribuir para a felicidade deles. Imagine meu choque quando descobri, há alguns dias, que Riley era na verdade a ex-namorada de Jared, e que ela e Nathan começaram a namorar como resultado de ela ter traído Jared. Isso parece tão absurdo que minha primeira reação foi não acreditar nessa informação. No entanto, para meu absoluto desânimo, é de fato assim que as coisas aconteceram, e agora estou retirando minha oferta de financiar o casamento. O que eu escolher fazer com esse fundo agora é minha prerrogativa, e nenhum de vocês tem qualquer direito sobre ele. Também informo que não irei ao casamento porque não posso me ver sendo parte de uma união tão impura. Era imperativo para mim revelar essa informação, caso Nathan e Riley tentassem me difamar ou questionar meus princípios e ética. O que vocês fazem com essa informação agora depende de vocês. Esta mensagem foi encaminhada para todos que consideramos família próxima. Não sei se ele também enviou essa mensagem para Nathan e Riley, e não estou interessado em saber se eles estão cientes ou não. Minha irmã me ligou quando recebeu o texto e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que Sofia e eu descobrimos há alguns dias e estávamos tão chocados quanto qualquer outra pessoa. Ela está com raiva de Nathan, e é compreensível, e disse que não irá ao casamento. Eu disse a ela que Sofia e eu também não iríamos, e ela suspirou aliviada. Pensou que talvez estivéssemos de acordo com isso ou dispostos a tolerar Nathan por causa das aparências. Eu disse a ela que havíamos cortado todos os laços com ele e que não tínhamos mais nada a ver com ele.
Ela me perguntou se eu sabia se Nathan havia recebido esse texto ou não, e eu disse que não sabia e não estava particularmente interessado. Não sei quem mais recebeu essa mensagem, e não sei nem me importo com como Nathan vai financiar seu casamento. Tudo o que sei é que o criei melhor, e se ele escolheu esse caminho para si, então ele não é mais meu filho. Atualização 2. O casamento foi cancelado. Nathan voltou para casa 10 dias depois que meu pai enviou a mensagem. Ele desabou na nossa frente, dizendo que somos a razão pela qual ele está tão infeliz e miserável. Aparentemente, os destinatários incluíam também alguns parentes distantes, e todos se recusaram a comparecer ao casamento. Houve muita vergonha e ofensas, e Riley não conseguiu lidar com a pressão de tudo isso. Ela cancelou o casamento e não tem respondido às ligações nem mensagens de Nathan. Não posso dizer que me senti mal por ele ou que queria consolá-lo. Simplesmente não sabia como parar o choro dele e expulsá-lo de casa. E estou feliz por não ter feito isso, porque descobri que Riley havia contado à sua família uma versão completamente diferente da história. Ela havia dito que o término com Jared havia ocorrido 1 ano antes do que realmente aconteceu, e que ele sabia sobre seu namoro com Nathan e estava bem com isso. Todos do lado da família dela acreditaram em suas histórias, mas quando a verdade sobre o relacionamento deles foi revelada, todos ficaram enojados com ela. Seus pais a deserdaram e ela foi rejeitada por sua família. Seus primos, com quem ela aparentemente era muito próxima, pararam de falar com ela, assim como seus amigos. Seus amigos tinham uma boa relação com Jared, e isso foi dito a mim pelo próprio Jared. Eles costumavam sair juntos frequentemente. Seus amigos também pensavam que o término entre Riley e Jared havia sido uma decisão mútua, mas desde que meu pai enviou a mensagem, seus amigos a abandonaram também. Ela está miserável e completamente sozinha, e Nathan nos culpa por isso. Diz que não tínhamos o direito de nos envolver desnecessariamente em sua vida e que sua vida foi arruinada por nossa causa. Tanto Riley quanto ele perderam toda a boa vontade e o respeito das pessoas próximas a eles. Eu disse a ele que pode parecer mais fácil e melhor para ele jogar a culpa em nós, mas o fato é que ele cavou sua própria cova quando decidiu se envolver com a namorada de seu irmão. Ele tentou nos vender a mesma história de amor verdadeiro, mas Sofia não quis saber disso. Ela foi bastante firme em seu tratamento com ele e disse que ele era o único culpado e que para ela ele era uma criatura repulsiva. Ela não podia acreditar como seu filho poderia ter se tornado assim. Tentei perguntar novamente por que ele escolheu perseguir Riley sabendo perfeitamente sobre sua relação com Jared. Ele não tinha uma resposta e disse que Jared era quem guardava rancor por tempo demais, e que essas coisas acontecem na vida adulta. Perguntei se ele sentia remorso por ter partido o coração de seu irmão, e a única resposta que ele teve foi nos perguntar se nós sentíamos remorso por termos sabotado seu casamento. Naquele momento, soube que ele era um caso perdido e que nenhuma quantidade de compreensão ou conversa o faria entender. Eu disse a ele que aquela seria a última vez que as portas da minha casa estariam abertas para ele. Ele era livre para fazer o que quisesse e ir aonde desejasse, mas não tinha mais lugar na minha vida depois do que fez. Ele disse que amávamos mais a Jared do que a ele, e que estávamos tornando isso tão óbvio que era até engraçado. Eu disse a ele que sempre tratamos os dois da mesma forma, mas se ele acha que estamos favorecendo Jared, é um idiota. Disse a ele que estamos do lado do que é certo, não do lado de Jared, e só porque ele não pode ver ou entender que o que fez está errado, não significa que tenha razão. Obviamente, ele não estava interessado em nada do que eu tinha a dizer. Ele nos lançou um olhar longo e duro e saiu furioso. Isso aconteceu ontem à noite, e ele bloqueou tanto Sofia quanto a mim em todos os lugares. Não posso dizer que não dói perder minha família e vê-la desmoronar diante dos meus olhos, mas me sinto impotente porque sei que não há nada que eu possa fazer para juntar tudo novamente. Atualização 3. Já faz 1 mês desde que o casamento foi cancelado. Riley e Nathan terminaram, e Riley teve a audácia de tentar voltar com Jared. Ela o ligou, pedindo desculpas pelo que havia feito e perguntou se ele lhe daria outra chance, e com isso, uma chance de perdão. Jared bloqueou seu número depois disso e nos disse que ela talvez até tentasse nos visitar. Felizmente, isso não aconteceu. Nathan ainda acredita que não fez nada de errado e não está falando com ninguém, ou melhor, ninguém está falando com ele. Não sabemos onde ele está, e isso me preocupa, mas não acho que deva estender um ramo de oliveira. É assim que as coisas estão agora, e agora que tudo foi resolvido, acho que é assim que as coisas serão no futuro também.
Nunca pensei que minha família teria que passar por algo assim, mas acho que o destino tinha outros planos, e não posso fazer nada além de me manter firme no que sei que é certo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido entediado deixou nossa família por uma namorada jovem. Quando ela engravidou, a verdade veio à tona e minha vida mudou para sempre. Eu, mulher de 30 anos, estive casada com meu marido Joseph, homem de 32 anos, por 20 anos. Nos conhecemos na faculdade quando eu era amiga de seu irmão. No início, éramos apenas amigos, mas com o tempo nos apaixonamos. A natureza introvertida de Joseph e sua gentileza foram o que me atraiu. Após a formatura, eu queria começar minha carreira imediatamente, mas Joseph tinha outros planos. Ele me disse que queria viajar pelo mundo durante um ano antes de se estabelecer. Joseph sempre havia falado sobre ver diferentes lugares, então eu não fiquei totalmente surpresa. Eu já tinha conseguido um ótimo emprego e não queria desistir, então concordamos que Joseph viajaria sozinho enquanto eu me mudava para um pequeno apartamento e começava meu novo emprego. Joseph se preparou para sua viagem. Ele vinha de uma família de classe média e havia economizado dinheiro de empregos de meio período para financiar suas viagens. Embora tivesse empréstimos estudantis, assim como eu, ele priorizou seu sonho de ver o mundo. Despedir-me de Joseph no aeroporto foi difícil. Ele me prometeu que manteria contato regularmente. No início, tudo parecia estar bem. Joseph me enviava mensagens de texto todos os dias sobre os lugares que estava visitando e as comidas que estava experimentando. Nas fotos, ele parecia feliz e animado. Fiquei feliz que meu namorado estivesse vivendo seu sonho. Eu contava a ele sobre meus dias no escritório e o trabalho que estava fazendo. Joseph ouvia, mas muitas vezes dizia que eu estava perdendo a vida por estar presa em um escritório, enquanto ele experimentava coisas incríveis. Com o passar do tempo, Joseph começou a ter problemas durante suas viagens. Sua carteira foi roubada em um albergue, ele tinha problemas para dormir por causa de colegas de quarto barulhentos e lutava contra o calor em alguns países. Frequentemente me pedia para enviar dinheiro para comida ou passagens de ônibus. Joseph tentou encontrar trabalho, mas sem um visto adequado, era difícil. Ele fez amigos com outros viajantes e saíam para festas juntos. Joseph me enviava fotos de suas aventuras, mas depois de um tempo começou a reclamar que algumas pessoas do grupo eram difíceis e que às vezes discutiam. Eu disse a Joseph que ele sempre poderia voltar para casa se quisesse fazer uma pausa, mas ele nunca aceitou minha oferta. Uma noite, Joseph me ligou chorando. Disse que sentia muita falta de casa e queria voltar. Ele não tinha dinheiro para um voo, então eu reservei um para ele sem hesitar. Eu estava animada para ver meu namorado novamente após tanto tempo. Quando fui buscar Joseph no aeroporto, fiquei chocada ao ver um grande hematoma em seu rosto, como se alguém o tivesse atingido. Ele usava óculos escuros para cobrir os olhos. Joseph me abraçou com força, mas eu estava realmente preocupada. Quando perguntei suavemente o que havia acontecido, ele ignorou minha pergunta e começou a me beijar. Ele também parecia ter perdido muito peso. No caminho para casa, perguntei novamente sobre seu rosto. Joseph continuou evitando minhas perguntas, o que me deixou ainda mais preocupada, mas decidi dar-lhe espaço, esperando que ele se abrisse por conta própria. Em minha casa, Joseph ficou surpreso com o quão bem o lugar parecia. Ele disse que sentia falta de dormir em uma cama de verdade e tomar banhos quentes. Eu o deixei se limpar enquanto lavava suas roupas. Para o jantar, preparei sua comida favorita e comprei sua bebida favorita na loja. Enquanto começávamos a comer, animada, contei a Joseph todos os planos que tinha para nós naquele fim de semana. De repente, notei que ele havia parado de comer. Quando perguntei se estava tudo bem, vi lágrimas em seus olhos. Fui até ele perguntando o que estava acontecendo. Joseph começou a chorar muito e me abraçou com força. Eventualmente, Joseph me disse que havia realmente estragado tudo. Eu fiquei em silêncio enquanto ele explicava que algo aconteceu que ele nunca teve a intenção de que acontecesse. Quando perguntei se estava relacionado ao hematoma em seu rosto, Joseph assentiu, parecendo muito culpado. Ele respirou fundo e me disse que havia se aproximado de uma garota de seu grupo de viagem. Meu coração afundou quando Joseph disse que essa garota era como ele, livre e divertida. Ele desenvolveu uma paixão por ela sem querer e se sentiu muito mal por isso. A garota também tinha namorado, então Joseph sabia que não deveria fazer nada. Mas uma noite, quando Joseph me ligou chorando, ele e o resto do grupo estavam muito bêbados. De alguma forma, Joseph e essa garota acabaram sozinhos em um beco e ela o beijou. Joseph admitiu que gostou e não a impediu. Mas então, o namorado da garota os encontrou e começou a gritar. A situação piorou e o namorado deu um soco no rosto de Joseph.
Envergonhado e chateado, Joseph decidiu encerrar sua viagem mais cedo e voltar para casa comigo. Eu me sentei lá, sentindo-me entorpecida, enquanto Joseph dizia que sentia que estava perdendo a cabeça naquela época e não sabia o que estava fazendo. Disse que agora que estava de volta comigo, sentia-se terrivelmente culpado por me trair e sabia que tinha que me contar a verdade. Depois da confissão de Joseph, eu me senti chocada, magoada e traída. Era difícil respirar e me sentia mal do estômago. Quando Joseph me ligou chorando, eu não hesitei em reservar seu voo de volta para casa, mas agora ele estava admitindo que me traiu com uma garota qualquer. Parecia irreal. Corri para o banheiro dominada pelas emoções. Joseph me seguiu, pedindo desculpas repetidamente. Ele não parava de dizer o quanto sentia muito e que gostaria de poder voltar atrás. Eu não conseguia ficar na mesma sala que ele, então peguei meu casaco e saí. Eu precisava de espaço para pensar. Não importava o quanto eu pensasse, eu não sabia o que fazer. Meu namorado me traiu e disse que gostou de beijar outra garota, mas também tínhamos uma longa história juntos e essa foi a primeira vez que ele me traiu dessa forma. Quando ele me contou seus planos de viagem, nunca duvidei dele uma vez, porque eu sabia que tipo de pessoa ele era. O que ele fez estava completamente fora de seu caráter. Mais tarde naquela noite, quando voltei para casa, Joseph estava dormindo no sofá. Parecia que ele havia estado chorando. Não o acordei. Passei a noite toda revirando na cama, tentando descobrir o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, sentei Joseph e disse que tínhamos duas opções. Poderíamos terminar imediatamente ou tentar superar isso juntos. Mas se ficássemos juntos, ele precisaria fazer um esforço sério para consertar o que quebrou. Eu disse a Joseph o quanto estava decepcionada, mas que estava disposta a tentar, se ele estivesse realmente comprometido. Joseph me abraçou com força, chorando, e disse que estava muito grato por mais uma chance. Ele prometeu que nunca faria algo assim novamente. Mas eu não tinha terminado. Também disse a Joseph que ele precisava encontrar um emprego e começar a me pagar de volta por todo o dinheiro que lhe enviei durante sua viagem. Seus olhos ficaram grandes quando expliquei que paguei por tudo por bondade, mas ele traiu minha confiança ao me trair. Se íamos começar de novo, era justo que ele me devolvesse cada centavo que eu lhe dei para suas despesas de viagem. Joseph concordou, embora não parecesse totalmente à vontade com a ideia. Nos meses seguintes, Joseph e eu vivemos juntos enquanto ele procurava um emprego. Depois de procurar por um tempo, ele conseguiu um emprego como assistente de escritório, que não pagava muito. Quando ele esperava algo melhor, lembrei-lhe que ele não tinha muita experiência de trabalho, então começar de baixo fazia sentido. Eu disse a ele que seu salário aumentaria com o tempo e a experiência. Cada vez que Joseph recebia, ele fazia questão de me dar algum dinheiro para me pagar de volta. Ele também trabalhou para pagar seus empréstimos estudantis. Dividimos o aluguel com base em nossos salários, então Joseph pagava sua parte enquanto eu cobria a maior parte das contas. Eu estava bem com esse arranjo, desde que visse que ele estava assumindo a responsabilidade. Lentamente, mas com certeza, trabalhamos para reconstruir nosso relacionamento. Comecei a confiar em Joseph novamente e me apaixonei novamente por seu sorriso e risada. Conhecemos as famílias um do outro e nos aproximamos mais. Eventualmente falamos sobre nos casar. Enquanto Joseph queria um grande casamento tradicional, eu não queria gastar milhares de dólares em um só dia. Em vez disso, sugeri que usássemos esse dinheiro para uma lua de mel incrível em vários países. Joseph adorou a ideia, já que nunca havíamos viajado internacionalmente juntos. Depois de um pequeno casamento com amigos próximos e familiares, fomos para nossa aventura de lua de mel. Viajar com meu marido foi muito divertido. Tivemos ótimos dias, relaxando em praias e experimentando novos alimentos. Foi umas férias muito necessárias para mim, já que raramente tirava folga do trabalho. Voltamos para casa nos sentindo renovados e animados para voltar às nossas vidas normais. Depois da nossa viagem, percebi que finalmente queria perseguir meu sonho de começar meu próprio negócio. Sempre quis fazer isso, mas tinha medo de falhar. Mas viajar me fez ver o quão importante é ter liberdade e flexibilidade, então decidi tentar. Conversei com Joseph sobre deixar meu emprego para me concentrar no meu negócio em tempo integral. Ele estava preocupado em perder minha renda estável, mas prometi que uma vez que a empresa estivesse estabelecida, teríamos mais dinheiro e liberdade para viajar. Até disse que se as coisas corressem bem, Joseph talvez não precisasse continuar trabalhando. Ele concordou, então eu deixei meu emprego para começar este novo capítulo em nossas vidas. Ao longo dos anos, trabalhei muito para construir meu negócio. Nem sempre foi fácil, mas consegui torná-lo bem-sucedido. Com o negócio indo bem, consegui cumprir minha promessa a Joseph. Compramos uma linda casa de praia que ele adora. Como planejado, Joseph pôde deixar seu emprego, já que minha renda do negócio era mais do que suficiente para nós. Durante esse tempo, tivemos uma menina chamada Eva. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Quando Eva nasceu, tirei uma folga do trabalho para ficar em casa com ela.
Felizmente, meu negócio continuou funcionando bem com a ajuda de meus funcionários, então pude passar um tempo sem culpa com nossa filha recém-nascida. Eva e eu sempre fomos muito próximas. Ela é minha pequena companheira, e Joseph até brinca dizendo que somos como duas ervilhas no mesmo pé. Passamos tantas horas brincando, rindo e aprendendo juntas. Ver Eva crescer em uma garota gentil e curiosa tem sido a maior alegria da minha vida. Ao longo dos anos, Eva sempre disse que queria trabalhar comigo algum dia. Então, depois que ela completou 16 anos, começou a estagiar na minha empresa todos os verões. Eu a ensinei tudo sobre o negócio, desde o início. O plano era que ela eventualmente assumisse, para que eu pudesse finalmente me aposentar. Tudo em nossas vidas parecia estar indo muito bem. Mas no ano passado, acidentalmente descobri que Joseph estava tomando medicamentos para ansiedade. Encontrei suas pílulas escondidas no armário do banheiro. Quando perguntei a ele sobre isso, ele ficou defensivo e me disse para cuidar da minha própria vida. Eu estava preocupada, então disse suavemente a Joseph que ele poderia falar comigo sobre qualquer coisa. Depois de muito vai e vem, Joseph finalmente admitiu que ultimamente estava se sentindo entediado e deprimido em nosso casamento. Fiquei surpresa porque ainda saíamos em encontros regulares e fazíamos 3 férias por ano para lugares que ele escolhia. Vivíamos em uma casa grande, com empregada doméstica e um personal trainer que Joseph podia usar a qualquer momento. Enquanto eu passava meus dias trabalhando no negócio, Joseph jogava golfe ou saía com amigos no clube de campo. Eu tinha dado a ele tudo o que ele poderia querer e mais. O que mais alguém poderia pedir? Eu queria que Joseph fosse feliz, então perguntei se havia algo específico o incomodando. Ele disse que não havia nada em particular, mas mencionou que estava indo secretamente à terapia para tratar seus problemas. Eu o abracei e disse que não havia vergonha em procurar ajuda e que ele sempre poderia falar comigo. Então, Joseph acrescentou que ele e seu terapeuta achavam que faltava emoção em nosso casamento. Confusa, perguntei o que ele queria dizer. Joseph disse que talvez devêssemos tentar adicionar algum mistério ao nosso relacionamento, considerando um casamento aberto. Fiquei chocada que ele sugerisse algo tão ridículo. Perguntei como ter um casamento aberto resolveria nossos problemas. Joseph explicou que se sentia preso e queria adicionar emoção à sua vida. Balancei a cabeça enquanto percebia que esse sempre havia sido um problema com Joseph. Ele se entediava facilmente e tinha ideias pouco práticas. Fiquei surpresa que seu terapeuta sequer considerasse sugerir um casamento aberto sem entender completamente nosso relacionamento. Não havia como eu concordar com um casamento aberto. Deixei isso bem claro para Joseph. Disse a ele que se ele realmente quisesse um casamento aberto, então teríamos que nos divorciar, porque eu não poderia continuar casada com alguém que quisesse namorar outras pessoas. Joseph parecia ofendido e chateado. Ele voltou atrás imediatamente, insistindo que era apenas uma sugestão e que eu não precisava mencionar o divórcio. Eu disse a Joseph que havia dado a ele tudo o que prometi e mais. Se ele continuasse pedindo mais, não havia mais nada que eu pudesse oferecer. Eu o encorajei a encontrar significado em sua vida e apreciar as coisas boas que tínhamos. Joseph assentiu como se entendesse. Essa foi a última vez que o assunto surgiu. Continuamos tendo nossas noites de encontros semanais e Joseph nunca mais mencionou um casamento aberto. Ele continuou tomando sua medicação conforme aconselhado por seu terapeuta. Sempre tentei ouvir e apoiá-lo em seus sentimentos, esperando que, com o tempo, ele encontrasse satisfação e felicidade. Infelizmente, este ano trouxe mais desafios para nós. Depois do Covid, já havíamos perdido muitos clientes e nosso negócio estava desacelerando nos últimos anos. Depois enfrentamos outro grande revés quando tivemos que fechar nossa segunda maior unidade, o que foi uma grande perda para nós. Sempre fui aberta com minha família sobre o negócio, então, quando contei a Joseph e Eva sobre o fechamento dessa unidade, eles ficaram compreensivelmente chateados. Enquanto Eva perguntava sobre nosso plano para o futuro, Joseph ficou muito ansioso com os problemas financeiros que poderíamos enfrentar. Tentei garantir a ele que os contratempos eram normais nos negócios e que tínhamos economias suficientes para cobrir nossas perdas. Mas Joseph argumentou que precisávamos cortar nossas perdas e vender o negócio. Essa foi uma ideia que ele mencionou antes quando as coisas ficavam difíceis. Entendi por que ele estava preocupado, mas qualquer dono de negócio sabe que você tem que lidar com os desafios para chegar a dias melhores. Eu acreditava que podíamos nos recuperar se dessemos tempo, já que o negócio era nossa principal fonte de renda. Eu não queria desistir tão facilmente. Tentei falar com Joseph sobre isso, mas ele ficou bravo e disse que eu nunca considerava seus sentimentos. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que podia lidar com tudo, mas ele zombou de mim. Joseph disse que estava cansado de me ouvir dizer isso. Ele até disse que talvez eu devesse ter ficado com meu antigo emprego de escritório, já que claramente eu não estava preparada para ser dona de um negócio. Suas palavras realmente me machucaram. Eu não podia acreditar que ele diria isso, especialmente considerando tudo o que fiz pela nossa família com o dinheiro do meu negócio.
Nossa discussão se transformou em uma grande briga. Joseph gritou que estava cansado de ser casado com uma perdedora como eu. Ele me chamou de nomes ofensivos como fracassada e incompetente antes de pegar algumas de suas coisas e dizer que estava me deixando. Eu estava completamente chocada com a maneira como Joseph estava agindo. Não entendia como uma simples conversa sobre o negócio havia se transformado nisso. Eva tentou acalmar seu pai, mas ele a colocou em uma posição difícil ao perguntar se ela queria ir com ele ou ficar comigo, já que ele não queria mais ter nada a ver comigo. Eva começou a chorar, claramente dividida, enquanto eu tentava argumentar com Joseph e entender por que ele estava se comportando assim. No final, Eva se recusou a ir com ele. Nós assistimos enquanto Joseph dirigia para longe. Olhando para trás, aqueles dias foram tão confusos para nós. Não conseguíamos entender por que nem como Joseph havia decidido nos deixar. Ele havia sido meu melhor amigo durante toda a minha vida e eu não sabia onde errei. Eva me disse que talvez isso fosse apenas temporário e que ele poderia voltar algum dia. Mas nos dias seguintes, Joseph não atendeu nossas ligações e não tivemos nenhum contato com ele. Eu não podia ficar na cama deprimida, então voltei ao trabalho para me concentrar em salvar meu negócio. Ingenuamente pensei que se pudesse consertar o negócio, também poderia consertar meu casamento. Ontem Joseph entrou em contato após um mês sem notícias. Ele pediu para que Eva e eu nos encontrássemos com ele para jantar, porque ele tinha algo para nos dizer. Eu tinha a sensação de que nosso casamento havia acabado, o que só tornava mais doloroso vê-lo, mas concordei em nos encontrarmos naquela noite. Para resumir a história, durante o jantar, Joseph explicou quão infeliz ele estava em nosso casamento. Ele disse que o último mês longe de nós o convenceu a se divorciar. Eva parecia surpresa, mas eu já suspeitava, então fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Joseph continuou dizendo que estava se mudando e levando suas coisas. Perguntei se ele havia encontrado um novo lugar para morar. Joseph sorriu e disse que não precisava, porque estava se mudando com sua namorada. Fiquei atonita e confusa, sentindo dor e descrença com suas palavras. Joseph explicou que durante o último mês, ele inesperadamente conheceu e se apaixonou por uma mulher mais jovem. Ele disse que se conectaram instantaneamente e se sentiram muito atraídos um pelo outro. Joseph não queria esperar para começar sua vida com ela e ser feliz, então decidiram morar juntos. Ele mencionou que, como meu negócio estava com dificuldades, ele nem queria pensão alimentícia de mim. Joseph só queria um divórcio rápido e pacífico para poder seguir em frente. Ele disse que pensou muito sobre isso e não queria que eu tentasse mudar sua decisão. Apesar de me sentir decepcionada e magoada, concordei com o divórcio. Eva, ao contrário de mim, parecia furiosa. Ela começou a gritar com Joseph por ter abandonado nossa família. Joseph se defendeu dizendo que fez o melhor que pôde, mas não podia se forçar a ficar. Ele ofereceu a Eva a opção de morar com ele e sua namorada, mas ela recusou com raiva. Eva disse que não ia abandonar a família como ele fez. Com lágrimas nos olhos, olhei para minha filha enquanto ela apertava minha mão e dizia a Joseph que me escolheria em vez dele qualquer dia. Não ficamos mais tempo para falar e saímos rapidamente. Desde aquele jantar, notei que Eva tem estado incomumente quieta. Eu até a peguei chorando no banheiro uma vez. Parte meu coração vê-la passando por isso. Eu ainda nem tive tempo de processar meus próprios sentimentos. Quero gritar e chorar por como Joseph nos traiu. Não posso acreditar que ele está pedindo um divórcio pacífico, como se eu fosse a que está deixando ele. Quero brigar com meu marido por causa do que ele está fazendo com nossa filha. Atualização 1. Estou feliz por ter postado no Reddit, porque todos os seus comentários e conselhos me ajudaram a me acalmar e a ver as coisas com mais clareza. Vocês estão certos, eu não deveria me envolver com Joseph. Se ele não quer pensão alimentícia e quer ir embora sem briga, eu deveria deixá-lo ir. É como se o lixo estivesse se tirando sozinho. Conversei com Eva e passamos muito tempo de qualidade juntas. Ela ainda está chateada, mas estamos nos apoiando mutuamente durante tudo isso. Temos focado em nossos hobbies e interesses para manter nossas mentes longe da situação. Eva tem sido uma grande ajuda no escritório também, mostrando um verdadeiro talento para o negócio. No entanto, houve um desenvolvimento inesperado. Ontem recebi uma ligação da namorada de Joseph, Nathalie, de 25 anos. Ela parecia angustiada e me pediu para nos encontrarmos pessoalmente. Curiosa e um pouco cautelosa, concordei em nos encontrarmos em uma cafeteria local. Quando cheguei, Nathalie parecia nervosa e inquieta. Depois de um pouco de conversa, ela soltou a bomba. Está grávida do filho de Joseph. Aparentemente, eles estavam se vendo há meses antes de Joseph me deixar, não apenas no último mês, como ele alegou. Nathalie disse que se sentia culpada pela traição e queria confessar. Ela também revelou que Joseph havia mentido para ela sobre seu estado civil, alegando que já estava divorciado quando se conheceram. Ela só descobriu a verdade recentemente, quando ouviu uma ligação entre Joseph e seu advogado. Fiquei chocada com essa informação.
A linha do tempo que Nathalie forneceu significava que Joseph estava me traindo há quase um ano. Todas aquelas vezes que ele dizia que estava jogando golfe com amigos ou em sessões de terapia provavelmente eram passadas com ela. Nathalie se desculpou profusamente, dizendo que nunca teria se envolvido com Joseph se soubesse que ele era casado. Ela parecia genuinamente arrependida e assustada com a gravidez. Nathalie mencionou que quando contou a Joseph sobre o bebê, ele ficou com raiva e disse a ela para dar um jeito, porque ele não estava pronto para ter mais filhos. Eu senti uma mistura de emoções: raiva pela traição de Joseph, pena de Nathalie e preocupação pelo bem-estar do bebê. Apesar da minha dor, não pude deixar de sentir pena dessa jovem que foi manipulada pelo meu marido. Depois de nossa reunião, fui para casa e contei tudo a Eva. Ela estava furiosa com Joseph, mas também sentia pena de Nathalie e do bebê. Decidimos manter essa informação para nós mesmas por enquanto, sem saber como proceder. Agora estou dividida sobre o que fazer a seguir. Parte de mim quer confrontar Joseph e expor suas mentiras, enquanto outra parte quer apenas seguir com o divórcio em silêncio e lavar as mãos de toda essa bagunça. Também estou preocupada com o bem-estar de Nathalie e do bebê, dado que Joseph reagiu mal à gravidez. Entrei em contato com minha advogada para discutir como essa nova informação poderia afetar o processo de divórcio. Ela me aconselhou que a infidelidade de Joseph e a existência de um filho poderiam impactar em qualquer acordo financeiro, apesar da alegação inicial dele de não querer pensão alimentícia. Eva sugeriu que oferecêssemos apoio a Nathalie, argumentando que ela é tão vítima das mentiras de Joseph quanto nós. Embora eu aprecie sua compaixão, não tenho certeza se me envolver é a melhor ideia. Quanto ao negócio, tenho me dedicado ao trabalho. A distração tem sido útil e estou começando a ver algumas melhorias. Vários clientes leais permaneceram conosco durante esse período difícil, e estamos lentamente recuperando nosso equilíbrio. Ainda estou processando tudo e tentando encontrar a melhor maneira de seguir em frente. A revelação da longa traição de Joseph e a gravidez adicionaram camadas de complexidade a uma situação já difícil. Estou fazendo o meu melhor para me manter forte por Eva e por mim mesma, mas alguns dias são mais difíceis do que outros. Agradeceria qualquer conselho sobre como lidar com essa situação. Devo confrontar Joseph sobre suas mentiras? Devemos oferecer apoio a Nathalie? Como posso proteger a mim mesma e a Eva emocional e financeiramente em tudo isso? Atualização 2. Foram alguns meses agitados desde minha última atualização e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Eles foram inestimáveis durante este período desafiador. Primeiro, em relação à situação de Joseph e Nathalie, depois de muita consideração, decidi confrontar Joseph sobre suas mentiras. Eu me encontrei com ele em um local neutro e expus tudo o que sabia. Sua reação foi uma mistura de choque, raiva e surpreendentemente alívio. Ele admitiu a traição e expressou arrependimento pela forma como lidou com tudo. No entanto, a revelação mais chocante veio quando Joseph confessou que ele não é o pai do bebê de Nathalie. Aparentemente, Nathalie estava vendo vários homens, incluindo Joseph, e não tinha certeza de quem era o pai. Ela havia escolhido colocar a culpa em Joseph porque ele parecia o mais estável financeiramente. Essa notícia me atingiu com força. Embora eu estivesse com raiva de Joseph por sua infidelidade, não pude deixar de sentir um senso distorcido de justiça ao saber que ele também havia sido enganado. Joseph parecia genuinamente arrependido e pediu meu perdão, mas deixei claro que, embora eu possa perdoá-lo algum dia, nosso casamento havia acabado. Quanto a Nathalie, decidi me distanciar de sua situação. Não era minha responsabilidade lidar com seus problemas, e eu precisava me concentrar em me curar e apoiar Eva. No fronte empresarial, as coisas têm melhorado. As mudanças que implementamos estão começando a dar frutos e até conseguimos expandir para uma nova filial. Eva tem sido fundamental nesse crescimento, mostrando um verdadeiro talento para a gestão e as relações com os clientes. Os procedimentos de divórcio estão avançando sem problemas. Dadas as circunstâncias, Joseph concordou com um acordo justo sem problemas. Ele está se mudando para outro estado para começar de novo, o que eu acho que é o melhor para todos os envolvidos. Eva tem sido minha rocha durante tudo isso. Ela demonstrou uma maturidade e força incríveis. Ficamos ainda mais próximas, e ela expressou interesse em assumir um papel mais ativo no negócio depois que terminar a faculdade. Quanto a mim, comecei a me redescobrir fora do meu papel como esposa e mãe. Me juntei a um grupo local de proprietários de negócios e tenho aproveitado o apoio e a camaradagem. Também comecei a pintar como hobby, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo para fazer antes. Não vou fingir que tudo foi fácil. Ainda há dias em que a dor e a raiva ressurgem, mas estão se tornando menos frequentes. Estou aprendendo a confiar mais em meus instintos e a me valorizar pelo que sou, não apenas pelo que posso oferecer aos outros.
Olhando para trás, agora vejo que Joseph e eu já estávamos distantes muito antes de sua traição. Ambos cometemos erros em nosso casamento, mas me recuso a assumir a culpa por suas escolhas. Essa experiência me ensinou muito sobre resiliência, autoestima e a importância da comunicação honesta nos relacionamentos. Estou cautelosamente otimista em relação ao futuro. Embora eu não esteja pronta para pensar em namorar ainda, estou aberta à possibilidade de encontrar o amor novamente algum dia. Por enquanto, estou focada em minha filha, meu negócio e em mim mesma. Obrigada novamente a todos pelo apoio. Suas palavras de encorajamento significaram mais do que vocês podem imaginar. Atualização 3. Já se passou meio ano desde minha última atualização e eu queria compartilhar alguns pensamentos finais sobre este capítulo da minha vida. O divórcio foi finalizado há 2 meses. Foi um momento agridoce, o fim de um casamento de 20 anos, mas também o começo de uma nova fase da minha vida. Joseph e eu conseguimos manter as coisas civilizadas por causa de Eva e estabelecemos uma relação cordial de coparentalidade. Eva está prosperando. Ela está em seu último ano de faculdade e já conseguiu uma oferta de emprego em uma empresa prestigiada. Ainda ajuda no negócio da família quando pode, e suas ideias têm sido inestimáveis. Estou incrivelmente orgulhosa da mulher forte e compassiva que ela se tornou. Quanto ao negócio, não só nos recuperamos dos contratempos, mas também estamos expandindo. Abrimos 2 novas unidades e nossos lucros estão no nível mais alto de todos os tempos. Os desafios que enfrentamos me forçaram a inovar e a correr riscos que talvez eu não teria corrido de outra forma, e isso deu muito certo. Também tive um crescimento pessoal inesperado. Lembram daquele grupo de proprietários de negócios ao qual me juntei? Bem, eu me aproximei bastante de um dos membros, David, de 45 anos. Começamos como amigos, nos conectando por nossas experiências compartilhadas como empreendedores e pais solteiros. Com o tempo, nosso relacionamento se desenvolveu em algo mais. No início eu estava hesitante, com medo de ser machucada novamente, mas David tem sido paciente e compreensivo. Ele respeita meus limites e apoia minha independência. É revigorante estar com alguém que me valoriza por quem eu sou, não apenas pelo que posso proporcionar. No mês passado, encontrei Natalie em uma loja local. Ela estava visivelmente grávida e parecia cansada. Tivemos uma conversa desconfortável, mas civilizada. Ela se desculpou novamente por seu papel na confusão com Joseph e me informou que encontrou o verdadeiro pai de seu bebê. Desejei a ela o melhor e me afastei sentindo uma sensação de encerramento. Quanto a Joseph, soube por Eva que ele se estabeleceu em sua nova cidade e começou um novo emprego. Ele tem feito esforços para reconstruir seu relacionamento com Eva, o que eu incentivo. Apesar de tudo, ele ainda é o pai dela. Olhando para trás nessa jornada, fico maravilhada com o quanto mudou em um ano. A dor e a traição que senti se dissiparam, substituídas por um senso de empoderamento e esperança. Aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei e que nunca é tarde demais para começar um novo capítulo na vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.